Gente, porque eu tô aqui na minha área de serviço, ainda tenho vergonha. Tenho até que ver como que tá o áudio, se dá pra vocês ouvirem bem, se eu tô muito cochichando. Eu tô até usando o meu fone, porque eu fiz uma história de desse com ele, e eu vi que o áudio ficou melhor, sem muito aqueles ruídos, sabe? Pra ver se melhora a qualidade do áudio enquanto eu não compro um outro microfone. Mas vamos começar mais um vlog, né? Eu vou fazendo aqui as obrigações que eu falo pra vocês. O último vlog e primeiro também teve barulho de máquina de lavar, né? Que é sobre isso. Geralmente eu lavo uma vez por semana, raramente tenho duas necessidades assim de duas, mas essa semana eu acho que eu já vou ter que lavar a outra logo. Mas eu ainda tô meio perdida assim quando gravar, sabe? Porque assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Até eu ia gravar no dia 20, no próximo sábado, porque seria a registração que eu falei com vocês no último vlog que eu ia fazer, mas acabou que ela foi cancelada. Comprei roupa e foi cancelada, mas tá bom. Comprei umas roupinhas pra mim também. Mas aí, tipo assim, porque seria um dia diferente também, por isso que eu ia gravar, mas a verdade é que eu não posso ficar só esperando dias diferentes pra gravar. Eu vou tentar manter esse formato entre 40 minutos e 1 hora, então não sei se esse vlog vai ficar todo o dia de hoje. Se vai estender por mais alguns dias, vamos testando. Por aqui, gente, eu tenho uma linha de estender. Por exemplo, hoje eu não tô com muito tempo de manhã pra eu tirar toda essa roupa que já tá seca e dobrar. Fazer uma coisa que eu tenho que lavar meu cabelo, estou achando que não vou conseguir lavar meu cabelo, que eu tenho me embolado. Eu deixei no WhatsApp, algumas mensagens, já perdi um bom tempo hoje, assim, sabe? Então, é muito cronometrado isso aqui, filho. É muita função de manhã que eu tenho, então, já tô achando que eu não vou ter que ir com esse cabelinho assim, sujo hoje, trabalhar, nem lavo. Então, uma coisa que eu vou fazendo, eu vou colocando a roupa já e deixando a seca, e o dia que dá, eu tiro. E às vezes só quando você não cabe mesmo, eu vou tirando aquilo que realmente não deu pra dobrar e colocar no lugar. Que assim também não fica aquele monte de roupa jogada assim na cama, pra dobrar. Fica aí. Não me atrapalha aqui fechado. Então eu faço assim. E por aqui isso funciona. Até assisti o último take ali na área de serviço e o que mais apareceu foi ruído. Não sei se o microfone intensificou ou se ia ficar pior se eu não tivesse... Microfone não, né? O fone. Se eu tivesse gravado sem ele, mas seguimos. É sobre, gente, é o que eu tenho hoje. Com o tempo a gente melhora. Mas eu acho muito esquisito falar isso, né? Mas os vlogs que eu assisto falam, vocês estão no tripé. O celular, gente, meu esposo trouxe um tripézinho de mesa, por isso que tá até um pouco mais alto. Acho que isso já vai melhorar um pouco. Os takes, né? Como eu falei com vocês, ó, esse pouco de roupa aqui foi o que eu tive que tirar pra conseguir colocar as outras.
Hoje era um dia que eu queria ter tirado tudo lá, dobrado, guardado, sabe? Porque também a gente vai ficar procurando pela roupa e tá no varal. Só que, como eu falei com vocês, acabei me embolando um pouquinho hoje com outras coisas que eu não coloco na agenda pra fazer, tipo responder o WhatsApp, é uma coisa com cliente, sim, mas coisas pessoais não. E aí a gente acaba se embolando. Mas tá tudo bem, né? Porque a gente precisa ter vida social também, responder as pessoas. E vocês estão vendo aqui que chegou, mandei lavar os cobertores aqui de casa, só que a gente estava usando mesmo que não, mas agora ele foi também. O casal de padrinhos meu tem uma lavanderia aqui na minha cidade, que acho que eu não falei pra vocês, né? Onde eu moro, crendo que vai chegar novas pessoas aí que não me conhecem, vamos nos apresentar. Eu moro no Espírito Santo, em Iguaçu, cidade no sul do estado. E eu hoje de manhã eu estava arrumando minha cama e pensei que eu queria, né, que chegasse para eu colocar uma coberta aqui cheirosinha, limpinha. O meu pedido foi concedido, graças a Deus. Eu vou levar uma mantinha cheirosinha também lá para a clínica, que tem dias aí bem frios, que até alguns clientes perguntaram se não tinha mantinha, mas agora elas estão limpinhas para isso. A minha máquina é bem pequena, então não dá para ficar lavando lá não. Eu uma vez fui inventar de colocar 2 mantinhas pequenas juntas e deu ruim na minha máquina. Aí agora eu não vou ficar mais insistindo até ter uma de tamanho maior que dê pra lavar, né? Mas, gente, eu queria aproveitar que eu tô fazendo isso aqui, conversar com vocês sobre um sentimento meu que eu tive ontem. Quem me acompanha no Instagram, ontem era domingo, hoje é segunda, então vocês se repararam que eu sumi, assim, né? Não postei nada. Porque eu tava com um sentimento muito ruim. Hoje eu até coloquei um vídeo pra assistir de novo, que eu vou colocar o link dele na descrição, da Thaís Lessa, que fala sobre a síndrome do impostor. Eu já tinha assistido, mas ainda assim eu fui vencida de novo. Por mais uma distração do inimigo ontem, né? Me sentindo isso, me sentindo assim, impostora. O que é isso? Eu tenho passado por uma situação, já faz um tempo, que é uma área da minha vida que eu ainda não posso falar. Você sabe que eu busco ser vulnerável, falar de tudo mesmo, porque a gente se identifique com as coisas, mas isso envolve muitas outras pessoas, então quem sabe um dia. E semana passada eu acabei falhando bem nessa área, sabe? E aí ontem chegou ao ponto de eu não querer postar o meu dia, porque eu deveria ter feito algo, eu não fiz. E eu me senti meio que impostora. Como que eu vou ficar falando do Evangelho de Cristo se eu não estou fazendo isso, né? Então, assim, mas eu quis até escutar de novo o vídeo da Thaís, porque, cara, isso é a voz do inimigo que acusa, né? Realmente, eu tenho que melhorar, e já busquei melhorar, já estou até me sentindo melhor em relação a isso, graças a Deus, fortalecida pelo Senhor. Mas, gente, eu até falei sobre isso com uma irmã lá na minha igreja ontem à noite, que a caminhada com Cristo, ela não é linear, né? A gente é humano, um corpo carnal, então a gente tem nossos altos e baixos. Mas é isso, como eu falei no último vídeo, é uma caminhada de errar, reconhecer, se arrepender, buscar, mudar de atitude, prosseguir. Essa é a caminhada de santificação. E glória a Deus, né, que renova sua misericórdia e graças para a nossa vida todas as manhãs, motivo de não sermos consumidos. Então, é sobre isso. Então, hoje de manhã eu já acordei com aquele sentimento, assim, de não querer também, mas aí eu, não, bola pra frente, vamos gravar, vamos falar sobre isso, que outras pessoas podem se identificar também. E é isso, o objetivo desse canal é esse, gente, mostrar
como que é na caminhada mesmo, para que a gente se identifique, porque às vezes a gente se cobra tanto uma perfeição, até enxerga as pessoas assim, e quando elas falham, né, a gente até, não sei explicar agora, mas às vezes fica escandalizado, ou a gente mesmo quando erra se afasta, porque não entende da graça de Deus, não entende disso, que nós somos totalmente dependentes dessa graça, né? De que a gente não pode fazer nada se não for pelo Senhor. E entender a graça é justamente isso, que a gente pode, quando a gente vive pela lei, a gente fica tentando acertar o tempo todo, a gente falha. Então assim, entender que a gente precisa do Senhor para vencer todas as dificuldades desta caminhada, né? Agora eu vou guardar minha roupa, depois a gente conversa mais. Como eu falei com vocês, acabou ficando um pouco corrido aqui amanhã. Eu fazia um almoço de 7, arroz, feijão, carne, mas não vai dar pra fazer, não, porque eu já tô assim, com o horário apertadíssimo. Já tinha que estar com quase tudo. Porque o meu marido tem horário e eu também, minha amiga já tem que estar no serviço, agora é 11h45. Então, quando eu estou corrida assim, eu faço o que eu chamo. Geralmente eu falo macarrão da preguiça, mas não é da preguiça, porque não é por preguiça, né? Mas é quando as coisas saem do horário que eu estabeleço, que eu gosto de vir com coisinhas boas, né? Como que atraso, mas meu esposo é apaixonado por esse macarrão, então assim, eu que gosto, sabe? Gosto de carne, arroz, feijão. Pra mim, tipo, essa aqui é a quando não dá mesmo, porque se eu puder eu como uma comida mesmo, né? Mas amém, graças a Deus que ele gosta. E é o que temos para hoje. E eu até aproveitei, gente, que eu recebi alguns feedbacks no particular sobre o último vídeo, primeiro e último, né? E até perguntei pra eles, me daram um feedback sincero, mas que eu estava um pouco preocupada com o tamanho, né, do vídeo, de não conseguir alcançar tantas pessoas por conta de talvez as pessoas não terem a paciência de escutar, de ver e tal. Mas os dois, assim, me falaram praticamente a mesma coisa. Que acalma o meu coração, porque realmente o YouTube ele é diferente do Instagram. Porque se eu tivesse colocado um vídeo, com certeza não de 40 minutos, né? Mas um vídeo no Instagram teria dado muitas visualizações, curtidos, comentários, reposts. E no YouTube, tanto por eu estar começando, quanto por ser um público diferente, é muito menos. E se a gente for olhar por isso, a gente pensa que a gente está no caminho errado mesmo, precisa aprender a falar, senão eu fico atrasado também. E é o que eles falaram, realmente eu vou construir o meu público que gosta desse tipo de conteúdo mais profundo. É por isso que eu quis vir para o YouTube. Então eu não estou fora do meu propósito. Quem quiser consumir coisas mais rápidas, me acompanha no Instagram, né? Então assim, glória a Deus por ter pessoas para poder nos ajudar, mostrar que a gente está no caminho certo, né? Vão ter vídeos mais curtos também, de temas específicos. Estava até explicando para uma amiga sobre isso, que eu até falei isso no último vlog também, que isso já demanda um pouco mais de tempo, porque aí eu já vou querer assim me produzir, estar num lugar, um ambiente mais arrumadinho. Aí eu preciso, como é um tema específico, eu preciso estudar a respeito do tema, então isso leva tempo. Então assim, não é algo que eu vou conseguir fazer sempre. Porque hoje eu já tô com uma rotina assim muito cheia, gente. Então, se eu pensasse nisso, eu não teria começado com o projeto lá no Instagram, nem aqui.
porque realmente eu não estou no momento da minha vida que eu consigo colocar mais alguma coisa. Eu faço 2 seminários e quando eu decidi fazer o segundo, que eu já estava fazendo outro, eu já sabia que ia ser desafiador, mas é um tempo que vale a pena. Logo já estou formada nos 2. Aí eu acredito que eu já vou ter criança também, que também, né, vai mudar totalmente minha rotina, questão de tempo, mas a gente vai encaixando e acho que dessa forma torna isso mais possível para mim hoje, sabe? Que eu vou fazendo as coisas e eu vou falando, então isso vai funcionar mais, com certeza. Eu quero trazer esses outros tipos de vídeo, conteúdo 15, 20 minutos sobre um tema específico, sim, mas isso vai ser bem menos frequente do que os vlogs. E é isso. Mas, gente, eu preciso que vocês se relacionem comigo, né? Eu vi lá a quantidade de visualizações, curtidas, mas comentem, vamos conversar nos comentários, vamos criar esse relacionamento. Até a partir disso eu comecei a melhorar os meus relacionamentos com as pessoas que eu assisto, porque eu era muito de assistir, curtir e não comentar. E agora que eu tô na pele, eu tô sentindo como que é importante isso, porque assim a gente tem um feedback, uma troca, eu acho bem legal. Então fiquem sempre à vontade para falar, para dividir as coisas comigo, pra gente criar esse relacionamento. Só para poder aparecer durante a tarde também, não tem muito o que falar. Coloquei na câmera 0,5 porque eu achei a 0 tão próxima, mas eu também percebi que quando eu coloco assim a câmera parece que suga meu rosto pro meio assim, eu fico com o nariz até maior. Enfim, tô testando ainda. Agora tá no tripé, né? Ele dá pra ficar bem alto, gostei. Coloquei a luz que tem aqui na clínica também atrás para melhorar um pouquinho. E eu tô gostando do fone, eu acho que tem abafado um pouquinho do áudio. Depois vocês me falam, comparando ao último vlog, se deu uma melhorada mesmo, se não é impressão minha. Mas eu já atendi hoje cedo, realmente foi correria. Não consegui lavar meu cabelo, mas até que ficou bonitinho, presinho assim, arrumadinho, chiquezinho, penteado, eu acho, né? Mas amanhã eu vou lavar. Quero manter ele mais limpo, cuidar mais, deixar ele mais solto, cacheado também. E tive que fazer até a maquiagem aqui depois de atender a primeira cliente, porque eu não consegui pela manhã. Mas também coloquei muita coisa na minha manhã, né? Fazer almoço, dobrar roupa, aí quando chegou aquela coberta eu troquei a roupa de cama toda. Enfim, isso exige demais também. E eu quero ainda mostrar pra vocês, eu fazendo essa maquiagem do dia a dia. Já me pediram até para mostrar também, ensinando, porque acaba ajudando, né? Eu tenho essa experiência da maquiagem também. Mas hoje, enquanto eu fazia, eu falei no Instagram, que eu também tenho que aparecer por lá, né? Então eu falei um pouquinho dessa síndrome do impostor lá também, que eu sei que vai ter públicos que não vão me assistir aqui no YouTube, porque eu não gosto, então a gente não posso deixar de aparecer lá também. E agora eu tô com uma horinha aqui até a minha próxima de cliente chegar. Na verdade agora já deve estar faltando uns 20 minutos, eu vou lanchar. E agora vamos ver se eu vou conseguir, gente, porque tem um tempão que eu não tomo esse whey que eu tenho lá em casa, que é de albumina, né? Clara de ovo com sabor mocassino. Eu consegui tomar metade amando ele. De repente eu fiquei muito enjoada do sabor, mas eu não queria jogar fora, nem dar pra ninguém e comprar outro. Eu queria terminar ele até o fim, pelas contas que eu fiz, que eu pesei. Mas umas 9 vezes que eu usar eu acabo. Mas parece que é até difícil quando a gente fica enjoada mesmo. Eu quero voltar a me alimentar melhor à tarde, que como vocês viram na minha avaliação no último vlog, subiu muito meu percentual de gordura, perdi músculo. E claro que a má alimentação que eu tava também influenciou, não tá tão intensa nos treinos, mas agora eu quero voltar e também cuidar desse lanche da tarde. Eu acho que vai fazer total diferença, porque eu não tava, às vezes eu comia, às vezes não, às vezes comia muito sanduíche, essas coisas, e acho que o iogurte com whey, fruta, granola, geralmente é o que eu coloco, só vou mudando a fruta,
E quando acaba o whey eu gosto de mudar o sabor. Tava me ajudando mais, então eu quero ir até o fim, depois eu compro um sabor mais gostoso. E é isso, não tenho muitas coisas para falar. Depois vou até juntar para ver quanto que já deu desse vlog, se já não tiver suficiente para eu postar, a gente se vê no próximo take, tá? E eu quero aproveitar e agradecer aqui o Júnior da minha igreja, um jovem lá da minha igreja, que assistiu meu vídeo, se disponibilizou para me ajudar com dicas, sabe que ele entende mais. E eu tenho até que escutar alguns áudios dele, trocar mais umas ideias com ele. E assim, agradecer a Deus, né? Porque coloca pessoas no nosso caminho, né? Para nos ajudar, aquilo que falta em nós, é isso que é o corpo de Cristo, né? É tão legal ver pessoas assim, dispostas a nos ajudar mesmo. Então quero te agradecer publicamente, porque é uma bênção que o Senhor colocou nesse propósito. Isso só confirma para mim que isso vem de Deus mesmo, porque aquilo que falta Ele já tem colocado ao meu caminho, assim, para que dê certo, para que melhore. A gente sabe que a qualidade ela não é o mais importante em relação ao valor do conteúdo, mas fazer as coisas com excelência para o Senhor também é muito bom. Então, quando a gente une técnica, né, e presença do Senhor, é perfeito, né? Então é isso, agora eu vou tentar comer esse lanchinho aqui e qualquer coisa eu apareço mais, nem que seja para me despedir, para postar esse episódio desse vlog. Bom dia por aqui, já estamos no dia seguinte. Ontem eu não fiz muito mais coisas também, eu trabalhei até umas 8 e pouca. Cheguei em casa, preparei um lanchinho, que eu, em outro momento, quero até mostrar para vocês que é uma opção de lanche para o dia a dia, saudável e muito gostoso. E fui editar, fui juntar os vídeos para ver quanto tempo tinha dado, porque eu não queria exceder muito, não sabia se já poderia parar por ontem mesmo, mas até que dá pra gente falar mais um pouquinho hoje, então por isso que eu não apareci. Mas hoje, no último vlog, eu falei com vocês sobre o propósito que eu estou fazendo, né? Deixa eu ir fazendo isso, estou fazendo almoço, vou explicando para vocês. Eu falei com vocês sobre o propósito que eu estava fazendo, junto com uma amiga, que incluía a gente retirar alguma coisa durante alguns dias que a gente gosta, que eu tirei o açúcar, mas também incluía os jejuns, né? E essa semana é a última semana do nosso propósito, e o jejum dessa semana é um dia de 24 horas, e nós escolhemos, né, começamos ontem à noite, no caso, a gente teve a nossa última refeição ontem à noite, entregaremos hoje à noite. E tem muito tempo, meses que eu não fazia esse jejum maior assim, mas graças a Deus já tem 12 horas e eu tô tranquila, achei que eu pudesse cuidar realmente com fome, mas não. É claro que também essas primeiras é mais tranquilo, porque 6 horas eu fiquei dormindo, né? Mas eu senti muito sono hoje. Eu acho que eu senti mais falta do exercício físico, do café, do que da comida em si. Mas é isso, né, gente? Nós fazemos isso para fortalecer nosso espírito, as vontades da nossa carne e alinhar nossas emoções com a vontade do Senhor. E esse propósito já deixou assim, já me trouxe discernimento sobre algumas coisas da minha vida, já fortaleceu o meu emocional. Então assim, tem sido bênção mesmo. E aí eu não fui fazer exercício hoje, então até acordei meia horinha mais tarde hoje. E não fui, né, gente, porque não tô nesse nível não de fazer exercício e não comer. Então tô adiantando tudo da minha casa, que eu já tive aquele momento de leitura da palavra, estudo, oração. E agora eu tô adiantando o almoço, porque eu não como mais, meu esposo sim, né? E à noite também já vai ter para eu comer.
Tô testando várias formas pra ver qual que fica melhor pra gravar, né? Agora eu coloquei o tripé aqui e gravando em uma vez pra ver como que fica melhor, questão de ângulo, imagem, porque eu já percebi que o 0,5 também tira um pouco da qualidade da imagem do vídeo, e assim a gente vai testando. Quero dar essa dica aqui pra vocês também, que no Instagram eu já falei muito sobre isso, né? Que eu costumo comprar alface higienizada e outros legumes picados também, porque no meu caso aqui, gente, eu moro só eu e meu esposo, né? E essa alface aqui, ela fica uma semana tranquilamente na geladeira sem estragar, fica com a folha crocantezinha ainda, por exemplo. E eu trabalho, né, de 6 a 8 horas direto, então assim, estudo, cuido de mim, cuido da casa, então isso são coisas que facilitam a minha rotina, sabe? Ter as coisas mais fáceis para manusear na hora do almoço. Então, também quero dar essa dica aqui, porque talvez possa ajudar mais pessoas também com isso. Vale a pena, a gente paga um pouquinho mais caro, mas o tanto que agiliza vale muito a pena. Coloquei o roupão, gente, porque tá um frio. Cada dia tem um clima diferente nessa cidade. Mas hoje a pilha ficou maior, né? Na verdade, eu lavei mais roupa. E eu achei que hoje eu ia conseguir tirar tudo, dobrar tudo, guardar tudo, mas já é 11h10 e eu quero lavar meu cabelo hoje, né? E tirar mais um tempo de oração, porque, né, gente, jejum sem oração, sem palavra é dieta. Então, eu preferi deixar para outro dia fazer isso. Mas graças a Deus hoje eu já fiz bastante coisa, né? Fiz o almoço, que ontem eu não consegui fazer aquele almoço, assim. Então não vou conseguir lavar meu cabelo. Então está ótimo. Tem roupa que eu só coloco no cabide, né? Então lembrei que a calça eu não preciso dobrar. Eu não passo roupa, gente, antes de guardar, só assim, na hora de usar, se tiver precisando, eu passo. Então, por isso que já é da corda, dobrando e guardo, né? Passando para dar um feedback para vocês, agora eu tô gravando até da frontal, né? Que fala e tem que lembrar que eu só posso olhar para ali. A gente fica tendenciando a olhar pra gente. Fazendo vários testes agora sem microfone, porque eu tava já meio que editando o vídeo, escutando, gente. Algumas cenas, tanto na cozinha quanto na área de serviço, achei barulho demais, a vontade, assim, de não postar. Eu não sei se o microfone acabou pegando, o fone, no caso, o microfone dele acabou pegando mais o ruído do que eu imaginei. Eu sempre fico falando sussurrando assim, porque eu sempre estou em lugares que pessoas podem me escutar. Como aqui na clínica ou lá em casa também, eu moro em apartamento, então a gente escuta uns aos outros. Eu vou precisar perder a vergonha mesmo, porque isso complica mais ainda, né? Porque aí a voz fica baixa, mesmo que eu aumente no máximo na hora de digitar. Mas, gente, falar do jejum. Vocês viram que eu consegui lavar meu cabelo, né? Graças a Deus. Me arrumei antes de trabalhar hoje. Eu estou agora quase 4h30 da tarde, então já tem 18 horas. E assim, não tô sentindo fome, mas eu tô bem com o corpo fraco, assim, né? E um pouquinho, bem longe, assim, de dor de cabeça. Sono, se eu pudesse eu dormir. Mas eu tava conversando com uma amiga que tá fazendo comigo e ela até falou comigo das dificuldades dela, sabe? Mas o jejum faz isso com a gente mesmo, traz pra fora muita coisa. E no caso dela, ela falou que ela sempre sente muita raiva, ela se sente a pior pessoa, né?
porque fica com essa raiva por conta de fome e tudo mais. E mal-humorada, e eu já sinto que eu venho mais a melancolia, né? E assim, pensamentos que a gente tem que combater, porque assim, desânimo de fazer tudo, podia estar sendo produtiva aqui, mas não tô conseguindo, não quero pensar, não quero falar. E inclusive já fiquei pensando assim, a respeito, né, desses vídeos que não estão com áudio legal. Aí eu fico pensando, ai Senhor, será que realmente eu tô cumprindo um propósito? Será que eu não tô sendo fútil com esses monte de conteúdo? Será que isso realmente vai ajudar alguém? Mas eu já sei da resposta. Então, assim, jejum faz essas coisas com a gente mesmo, mas a gente vence, né? E eu tô achando que eu vou me despedir de vocês. Até mesmo por conta de armazenamento do meu celular, que agora que eu comecei a fazer os vídeos, meu celular tá começando a encher memória e fica avisando, eu tenho que ficar fazendo uma limpa para conseguir terminar. Então, acredito que vou me despedir de vocês por aqui mesmo. E eu queria finalizar pelo menos dar as 24 horas do jejum, né, e tal. Mas vamos ver, qualquer coisa, amanhã cedo pelo menos, ou hoje à noite, quando eu entregar, eu faço um videozinho só para dar o feedback final e despedir oficialmente. Chegou uma encomenda que eu estava super animada para abrir junto com vocês. Achei, comprei. Vou deixar o link na descrição, gente, por R$70 essas blusinhas de tudo igual a rosinha que eu tô usando. Olha o marrom, ai, linda, gente. Dá pra vocês verem. Marronzinha. Preta, só ficou 70 por causa do frete, porque ela é 50 e poucos. Pretinha. E a vinho, que é mais um berinjela, gente. Muito bonita essa cor, linda. E é legal, eu amo essas blusinhas, porque dá pra usar assim, tipo, com coletinho. Ou colocar igual no outro vlog que eu tava com essa aqui também, uma camisetinha por baixo. Fica legal com blazer, fica legal com colete mais longo, jaqueta. Dá pra usar, igual hoje tá um dia que tá frio na sombra, mas tá um solzinho assim, que você não consegue ficar sem blusa, né? Fazer uma subprodução de frio. Então fica perfeito para esses dias. Vou deixar o link na descrição. Eu mostrei pra vocês que eu fui fazer minha unha, né? Eu faço esmaltação em gel. Eu faço de 20 em 20 dias, que aí só cresce mesmo, mas não sai. É ótimo pra gente que tem muitas funções em casa, né? Fica bonitinho. Mas olha só que tristeza, gente. Minha unha do pé, eu não falei pra vocês aqui no YouTube ainda, mas eu corro, né? Tem 8 meses. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas esse dedo indicador e do meio estão com a unha no cotoco. Simplesmente elas caíram. Coisa de corredor. Agora eu tô me sentindo assim, oficialmente corredora. Agora já é dia 17 de junho, tá, gente? Vim oficialmente finalizar esse vlog com vocês, trazendo um feedback de como que foi essas 24 horas, né, de jejum. E o pós. E hoje foi um dia assim que eu acordei com enxaqueca bem mais forte do que ontem. Depois passou, aí depois senti de novo, aí tomei remédio, aí agora já tô de novo. Mas eu tenho crise de enxaqueca, então quando me dá, o remédio ele ameniza, mas demora mesmo. Só que tava até conversando com algumas amigas minhas e com meu esposo hoje a respeito disso, né? Que a gente costuma ter essa enxaqueca, dor de cabeça, justamente porque a gente não se prepara para fazer o jejum. Então, esses alimentos processados que a gente come durante o dia, quando a gente jejua, o corpo libera toxinas que
acaba a gente sentindo mesmo. Então, quando tem um preparo ali, de eliminar já certos tipos de alimento antes, a gente não sofre tanto na hora do jejum, mas não tive esse preparo, então a gente acaba sentindo, o corpo sente muito, né? Mas ontem, como eu mostrei pra vocês ali, eu gravei assim, no ápice, foi bem difícil aquele período ali entre 2h30 e 5 horas, que eu me senti bem fraca. É muito bom fazer com amigas, porque se eu não tivesse um compromisso com uma pessoa, eu teria entregado antes, sabe? Eu fiquei com muito sono e essa dor de cabeça também me deixou com a cabeça muito pesada e eu fiquei muito improdutiva. Então, assim, eu tinha planejado fazer certas coisas ontem e eu não consegui, porque se eu pudesse eu dormia, só que eu tinha que trabalhar normalmente, né? Mas eu tinha umas horinhas sem atendimento que eu queria fazer outras coisas, eu não consegui, porque eu não tava aguentando ver luz, mais por conta dessa enxaqueca mesmo. Aí, mas depois, assim, a partir das 5 horas, eu melhorei bem, fiquei forte de novo. Depois dos atendimentos, era terça de oração na minha comunidade, onde eu congrego, aí eu fui, participei, aí vim pra casa. O problema é que eu comecei o jejum muito tarde, né? A última refeição na segunda foi às 10h35, então eu tive que aguardar até 10h35 para comer, né? Mas aquele prato de comida que eu mostrei foi né? O que eu comi para entregar. E assim, hoje, né? Eu acordei com essa enxaqueca, acordei com muita fome. Eu comi até mais do que eu costumo comer para treinar, porque eu sabia que se eu fosse com o pouquinho que eu como de costume, eu não ia render no treino. Ainda assim, eu percebi que eu fiz mais esforço hoje, mas eu fiz bem pouco assim hoje também. Acho que eu fiquei 30 minutos só. Geralmente eu levo 1 hora, né? Não fiz muito exercício, não exigi também. Foi ótimo que eu fiz, já tá bom. E depois cheguei, comi de novo, né? Me alimentei bem hoje, assim, sabe? Não exagerado, mas me alimentei, reforcei, porque a gente sente mesmo, sabe? Mas assim, os benefícios são maravilhosos. Eu falo pra vocês que eu tive discernimento e clareza de muita coisa que eu precisava. E hoje eu tive um momento com Deus, assim, que eu tava sentindo muita falta, sabe? De sentir aquela presença palpável, de gerar em nós um certo nível de arrependimento, de a gente entender de novo, assim, que a gente não é nada sem Ele, sabe? E assim, foi de ver que a presença dele é tudo que a gente precisa. E é o que a gente deve buscar. E assim, foi muito interessante o que aconteceu hoje, porque eu saí desse lugar de oração, desse momento com Deus, desejando permanecer nesse lugar de propósito de jejum. E eu pedi ajuda para o Senhor, porque a gente deseja, mas a gente sozinho, eu sozinha é mais difícil, me passa aquela direção, às vezes, de fazer e eu não faço, eu dou mais o que a carne quer do que cumprir o que o Espírito Santo nos direciona. Então, assim, com a amiga foi melhor. E eu falei, Senhor, eu queria me manter com como que eu posso dizer? Uma constância maior de jejuns maiores, assim, porque isso me aproxima mais do Senhor, me dá clareza, me fortalece para viver esse propósito que não é fácil muitas vezes, né? E eu levantei, e assim, também até falei com uma amiga, essa que eu fiz, da vontade de fazer jejuns maiores do que 24 horas. O máximo que eu já fiz até hoje foi 32, mas como não fiz um preparo antes, eu passei mal. Eu entreguei com 32 horas porque eu passei mal. Então, assim, a gente precisa fazer um acompanhamento, preparação antes.
Geralmente, quando a gente vai fazer um jejum mais longo, eu nunca fiz, tá, gente? Mas eu sei isso. Tem vídeos que eu posso indicar pra vocês, livros, que a gente precisa, por exemplo, 2 semanas antes. Aí a gente já tira carne vermelha, processados de pão, leites, coisas que, querendo ou não, são mais inflamatórios. Eu demoro mais para o nosso corpo entrar em digestão, digerir. Então, assim, aí depois, uns dias antes, a gente já entra, quase que já é um jejum, sabe? Porque o certo é você ficar mais nos líquidos, sopa, sucos, porque aí quando você vai fazer, você não sente tanto essa fraqueza, essa dor de cabeça, não passa mal, porque o seu corpo tá preparado. Então, assim, eu queria ter a experiência de fazer 3 dias, fazer até mais, gente, 21. E não é pra dar check, tipo assim, nossa, eu já fiz um jejum de tantos dias. Nunca não é nessa motivação, mas é pelo que isso produz no meu espírito, o quanto eu tenho realmente de experiências com o Senhor, assim, sabe? De realmente a gente buscar o profundo que a gente vê em Ezequiel, se eu não me engano, 47, que fala sobre aquele nível que a gente não controla. Pra gente viver o sobrenatural, viver experiências assim, a gente também tem que fazer certas coisas que exigem um pouquinho mais de nós. E já tive muitas experiências naquela fase do primeiro amor com o Senhor, e depois a gente vai, né? Infelizmente, eu tô generalizando aqui, né, gente? Mas tem que falar de mim. Vai esfriando, e assim, mas eu quero voltar, sabe? O nosso espírito, ele anseia, né? A nossa alma anseia. Só que a gente é corpo, então muitas das vezes nosso coração, ele é muito fácil a gente desviar, assim, nosso coração para outro lugar. Então eu fiquei desejosa disso hoje e, cara, eu levantei, eu tava ajoelhado chorando ali com Deus. Eu levantei e uma outra amiga minha, que é minha madrinha também, ela me propôs. Eu mandei um vídeo para ela e ela falou assim: eu estava pensando em você e já ia te mandar mensagem. Ela me propôs pra gente se preparar para fazer uma semana de jejum só na água. E assim, eu até falei com ela, ela ainda não me respondeu. Eu até propus assim: vamos para 3 dias, porque eu nunca passei de 32 horas, né? Já ir para uma semana. Mas assim, aquilo foi resposta de Deus pro desejo, né? Que eu tava sentindo, que é aquilo que eu falo, gente. Se vocês têm dúvida quando vocês sentirem uma direção, vocês lembram que a nossa carne, ela não quer sacrifício. Então, esse direcionamento só pode vir do Espírito Santo. Então, assim, com certeza não é a minha alma que quer jejuar por 3 dias, uma semana, 21 dias, né? Eu quero comer, porque comer é muito bom. Então, é uma direção da parte de Deus, sim. E assim, então, assim, eu falei sim com ela, a gente vai se preparar. Então, assim, eu não sei se vai ser no próximo mês. Eu vou até... com certeza isso vai ser colocado em oração, pra gente entender da parte de Deus. Mas antes de colocar em oração, eu já tô pensando para agosto, porque julho é o mês do meu aniversário. Então, e geralmente aí eu comemoro com meu esposo, com vários grupos de amigas diferentes, com família. Então, assim, eu não quero... Gostaria de comemorar à vontade, sem estar num período de muita renúncia. Mas para agosto já daria, né? Mas vamos colocar isso em oração. Mas é muito válido. Ontem, como eu falei com vocês, eu tava com aqueles pensamentos. E hoje a minha amiga também, que fez comigo, falou que ela também teve uma batalha, assim, um confronto dentro dela durante esse período. Mesma coisa que eu senti, ela sentiu da fraqueza. Então, assim, e veio aqueles pensamentos: será que eu continuo com o canal, com o Instagram e tal? Mas você vê que é um confronto mesmo, porque com certeza, gente, com certeza eu tenho que continuar, porque falar disso aqui é maravilhoso, porque incentiva outras pessoas a fazerem também.
E então eu com certeza tenho que prosseguir. E o jejum, ontem eu me senti, foi essa batalha, mas hoje eu já saí assim muito certa, muito fortalecida do meu propósito, daquilo que eu fui chamada, força mesmo para continuar, sabe? Então a gente tem muitos benefícios desse tempo de separação. Então, agora essa amiga que fez comigo, ela vai ministrar numa igreja, eu vou lá estar com ela e vou finalizar o vídeo com um takezinho desse momento. E até o próximo vlog, gente. Não deixem de dar sugestões, de falar, pelo menos falar assim, ei, Nick, só pra você saber, eu assisti. Pra eu ver o rostinho de vocês, que lá no Instagram, pelo menos nos stories, eu vejo quem curtiu, eu vejo quem viu o rosto. Aqui eu vejo que visualizaram, que curtiram, mas se não comentar, eu não sei quem é. Então, deixa pelo menos um oizinho, tá bom? Mas se vocês quiserem aprofundar nos assuntos, use os comentários e vamos conversar e trocar figurinhas aí, tá bom? Fiquem com Deus, que o Senhor as abençoe e até o próximo vídeo. Em Romanos 6,14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porém, irmãos, eu quero que vocês se lembrem de uma coisa. Mais do que ações, Deus conhece a intenção do nosso coração. A graça, ela é gratuita nossa, mas ela foi conquistada com muita dor, com lágrimas de sangue e com morte de cruz. Então não diminua o sacrifício de Cristo e não utilize ele como desculpa ou um aval para pecar, depois ser perdoado. Mas olhe para esse